Não existe mudança sem conhecimento. Não existe como você sair de um padrão que te limita. Se você hoje não está vivendo a vida que você gostaria de viver, se você não tem os relacionamentos que você gostaria de ter, se você não tem a liberdade financeira que você gostaria, se você não tem a saúde física que você gostaria, se você não tem a saúde emocional que você gostaria de ter, me desculpa dizer, mas é porque você está vivendo em crenças limitantes. E se você não faz um esforço para sair disso, você está concordando com tudo isso. Você está dando ok e dizendo que é isso que você merece. Você está indo contra tudo aquilo que você pode, merece e deve viver, né? E o caminho para a gente sair disso, o que liberta isso, gente, é só conhecimento. Autoconhecimento e conhecimento da verdade universal. A verdade que vai além das crenças religiosas, das crenças sociais, das crenças culturais, das crenças genéticas. E para isso, precisa ter um aprofundamento. E é com essa proposta que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês qual foi a intenção da mentoria terapêutica. O que eu fiz? Eu compilei todas as minhas experiências, tudo que eu apliquei na minha vida para chegar a esse conceito e essa percepção. E ajudar as pessoas aqui em terapia. E eu vejo muitas pessoas que precisam vir, que não conseguem vir, tento promover isso, mas isso é uma questão muitas vezes de escolha. Porque, como eu já disse em vários momentos, a terapia está disponível para todo mundo. Se você quiser, está disponível. Agora, nem todo mundo está disponível para terapia, porque para você ter liberdade, você precisa ter responsabilidade. Então, nesse conceito de responsabilidade, assumir a responsabilidade sobre as próprias mudanças, sobre si mesmo, maturidade emocional é para poucos. É para quem está no domingo à noite, quase 9 horas, assistindo uma live como essa, tá? É para pessoas que estão despertas e que já entenderam que a vida não é só dormir, acordar, comer, resolver problema, pagar conta. Não é só isso. Não é só esperar a sexta-feira, não é só reclamar da segunda-feira. Existe um propósito muito maior do que aquilo que a gente acha que tem quando nós vivemos na inconsciência e na superficialidade, né? Foi com esse objetivo que eu criei a estrutura da mentoria terapêutica para conseguir alcançar mais pessoas, primeiro viabilizando o valor, né? Porque uma terapia é individual e a quantidade de terapia muitas vezes que é necessário para que a pessoa consiga ter o entendimento das crenças de nível primário, genético, histórico, de alma, é bastante. Para a gente fazer todo o processo, às vezes, de reprogramação mental, técnicas de Theta Healing, curar crenças de relacionamento, entender toda a caminhada, leva um tempo, requer dedicação, requer investimento. Então, na estrutura da mentoria, isso pode ser feito alcançando mais pessoas, né? Gerando um processo escalonado. E foi com esse objetivo que eu criei as aulas. As aulas, elas têm como foco o processo do autoconhecimento, do autodomínio e da autotransformação, a partir do aprofundamento de crenças de nível primário, genético, histórico e de alma. Então, na primeira aula, o que nós vamos ter? O aprofundamento na mentoria no sentido de identificar e tratar as crenças de nível primário. Então, tem a aula teórica, a aula de estudo sobre si mesmo e a aula prática, onde a gente vai se encontrar, né? Se encontrar ao vivo, através do Zoom, da plataforma que estiver ali vinculada, para fazer os exercícios vivenciais, utilizando as técnicas que eu tenho ao meu alcance, o Theta Healing, reprogramação mental, né? O próprio EFT, e aquilo que for aparecendo conforme necessidade do que as pessoas forem sentindo, forem identificando dentro desse processo. E aí depois, no segundo momento, a gente vai para crenças mais profundas de nível genético, também aplicando isso na prática, né? No nível da aplicabilidade em si, porque é muito importante a gente identificar e depois tratar, né? Encontrar o problema e depois direcionar para o tratamento, saber como viver, como resolver, como desenvolver aquilo. Então, na primeira aula da mentoria, nós vamos aprofundar as crenças e cultura, tá? Como identificar as crenças limitantes relacionadas à sua cultura aqui no nível da sua infância, da sua vida. Depois a gente vai para o prático disso, né? A aplicabilidade, a cura, a reconexão com esse processo seu. Depois, no terceiro encontro, nós vamos vasculhar um pouquinho a história da sua criança interior, daquilo que você absorveu como crenças de identidade, a personalidade atual. Eu, Daniele, carrego um monte de crenças do que eu absorvi na minha vida, do que aconteceu comigo, do que eu vivi, do que me falaram, de como eu fui tratada, tá?
E isso hoje reflete na minha vida se eu não tomar consciência. Por isso a importância do autoconhecimento. No terceiro encontro, nós vamos tratar essa criança. A gente vai ao encontro dela, literalmente, reencontrá-la, reestruturá-la, para que ela consiga se libertar, porque essa criança também está aprisionada. Sabe que tem inclusive nesse exercício que a gente vai fazer na mentoria, quem participar, existe uma estimativa de que quando nós deixamos de crescer emocionalmente, de desenvolver maturidade emocional, nós criamos um bloqueio, a gente fica estacionado naquela idade emocional. E quando eu faço esse exercício, às vezes com as pessoas aqui em terapia, tem muitas pessoas que apresentam 3 anos de idade emocional, 2, 5, 7, algumas não saíram da barriga da mãe. Estão emocionalmente vinculadas a 0 ano, porque elas não receberam ali estímulos para conseguir desenvolver essa maturidade de emoções. Ela cresce cognitivamente, é uma pessoa inteligente, é muito bem resolvida em algumas áreas, mas emocionalmente ela ainda está presa. A sua criança não cresceu. Então a gente faz esse processo de identificação, tá? Na quarta aula que seria gravada, né? Nós vamos já para o nível histórico, buscando as questões de exigência, os medos, as frustrações, as crenças que estão ali mais profundas. Depois tratando isso no encontro com a técnicas de reprogramação emocional através da onda teta, né? E no penúltimo encontro, no penúltimo módulo, a sua alma, a sua história. Encontro com as subpersonalidades e o caminho para a harmonização, que é o que eu acho mais fantástico, mais trabalhoso e o mais fantástico. Porque quando nós entendemos esse processo, a gente consegue compreender que além daquilo que nós vemos como personalidade atual, existem as subpersonalidades, os nossos eus menores. É fantástico esse conteúdo, ilumina a nossa percepção a respeito de si mesmo, a ponto de conseguir identificar, eu consigo identificar nas pessoas, nos meus filhos, nos meus pacientes, qual é a personalidade que chegou aquele dia, qual é a personalidade do momento. E aí a gente aprende a tratar, a cuidar dessa subpersonalidade, que é o conteúdo do último encontro da mentoria, né? Do 8º encontro, onde a gente vai ao alcance do tratamento, da harmonização, a partir da identificação desses eus menores. Então, esses eus menores são personalidades que nós absorvemos na vida ou das nossas crenças a nível de alma, por isso que elas são profundas, que são personalidades carregadas de ideias, de conceitos que nós trazemos do passado, tá? E elas têm crenças, e muitas dessas personalidades, elas acreditam em coisas, elas passaram por dores, elas passaram por dificuldades, que hoje elas ficam gritando ali dentro da gente, às vezes dizendo, não faça isso, não vá por essa experiência, não se permita isso porque você vai sofrer. É como se elas quisessem tomar o lugar da gente, né? E essas subpersonalidades, elas são altamente limitantes porque elas não passaram pela harmonização, né? É como se você carregasse, por exemplo, nas suas experiências de dor, a Maria, a Joaquina, a Francisca, a Ana, e hoje vou usar eu como exemplo, a Daniele aqui. A Daniele, se ela se deixar levar por o que essas subpersonalidades trazem, de informação, de conteúdo, a Daniele também vai adoecer. Então eu preciso entender esses eus menores que estão dentro de mim, os principais, né, basicamente, para que eu consiga harmonizar eles e direcionar a minha vida de uma forma saudável. Ou até mesmo colocar em adormecimento, porque eles ficam ali presentes, vinculados ao ego, até onde é necessário, até onde a gente precisa viver experiências relacionadas àquilo, ou a gente se permite, onde a gente tem uma identificação. Então esse encontro, gente, ele é muito profundo, ele precisa ter todo esse processo. Por que é que eu fiz uma semana de lives gratuitas antes de trazer para vocês a proposta da mentoria? Porque só vai conseguir fazer esse aprofundamento quem estiver preparado para isso, quem estiver disposto e pronto para fazer, né? Então esses 7 dias, eles foram uma preparação de autoconhecimento, para que a gente possa despertar para algumas coisas. Tanto que as pessoas que não conheceram nada, que não passaram por isso, eu vou convidar a reassistir, porque essas 7 aulas elas vão sair do ar amanhã e vão estar disponíveis lá dentro da mentoria para que a pessoa possa aprofundar, tá? É essa a proposta. Sempre buscar um aprofundamento, para que a gente vá conseguindo uma liberdade cada vez maior, tá bom? E finalizando aqui para compartilhar com vocês,
Nós vamos ter 8 sessões da mentoria e mais um monte de presentes, inclusive para os primeiros inscritos eu quero enviar o meu livro, A Luz em Minha Vida, com um autógrafo muito especial. Então esse vai ser o meu presente, além dos bônus de todas as técnicas gravadas para que a pessoa possa assistir, reassistir, aplicar e reaplicar quantas vezes ela quiser, dentro daquilo que ela for percebendo de evolução, de desenvolvimento de si mesmo, tá? E eu vou utilizar ali o Theta Healing, a PNL, a meditação guiada e muito mais. Além do segundo presente que vai ter lá dentro da mentoria, que é todo o meu estudo do livro O Poder do Agora. Lembra que eu compartilhei o livro com vocês? Uma passagem? Então, eu peguei o livro, eu estudei ele, fui compartilhando os meus estudos, gravando em videoaulas, e essas aulas vão estar disponíveis também como um curso ali dentro da plataforma onde eu vou estar disponibilizando a mentoria, tá bom? E como uma forma de viabilizar tudo isso, gente, o preço eu não consigo nem mensurar. Baseado nas experiências, nos cursos, se eu fosse colocar isso na ponta do lápis, seria muito mais... seria às vezes inacessível, né? Porque é toda uma caminhada de construção, de análise, de laboratório comigo e com outras pessoas. Um compilado de técnicas extremamente ricas, das quais eu viajei para o Brasil inteiro para procurar, para fazer, para me aprofundar. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Eu fui atrás dessas técnicas, fiz esses aprofundamentos até onde eu pude nos cursos de forma mais avançada e compilei tudo isso agora nessas experiências para trazer para vocês. Então a forma, eu já vou passar para vocês o valor. Quem se interessar vai estar disponível já o link hoje. Eu ia abrir as inscrições amanhã, mas já tem gente me pedindo no direct. Então eu já vou deixar o link aberto, até porque o livro quem vai ganhar vai ser os 10 primeiros inscritos, tá? Eu separei 10 livros aqui para enviar para vocês. Então, como são 8 aulas, eu consegui fazer num valor de R$100 a aula, né? Que totaliza R$800. No mínimo, um mínimo de R$2.000 de economia se você fosse fazer as terapias individuais. Então, levando em consideração tudo isso, uma técnica de regressão de memória que é super profunda, o curso está super acessível, a mentoria está super acessível, tá? E isso tudo em grupo. E eu vou abrir 3 vagas para mentoria individual também. Não vou abrir mais vagas porque eu quero realmente dar mais de mim, né? Poder acompanhar, direcionar, realmente ser o guia de vocês ali, tanto na terapia, na mentoria em grupo, quanto na mentoria individual, tá bom? Então essa é a minha oferta de continuidade. Eu espero que vocês possam aderir. Quem sentir que é o momento, quem não sentir, respeita o seu tempo, sabe por quê? Porque acaba entrando lá e não aproveitando. E aí o que a gente não aproveita se torna caro. Mas isso é uma questão de perspectiva. Por isso que eu sempre pergunto para mim mesma, porque às vezes eu tenho dificuldade, gente. É investimento para fazer um curso, para viajar, para participar, às vezes de me submeter a uma sessão de terapia individual, é um investimento super alto. E aí eu me pergunto, quanto vale para mim carregar uma doença como a fibromialgia? Quanto vale para mim carregar um sentimento de baixa estima, o medo? Quanto vale para mim carregar uma ansiedade? Quanto que me custa financeiramente? Eu percebo uma economia gigantesca. Meu marido, acho que está assistindo, ele não me deixa mentir. Gente, uma vez por mês eu estava no médico. A minha casa vivia cheia de remédios. Eu tinha 2 caixas de remédio. Nada contra, às vezes é necessário. Mas o rendimento, o desenvolvimento pessoal, profissional, a economia em outras coisas na vida, a economia que a gente faz nas nossas compulsões, já paga um curso como esse e vários outros, né? Então essa questão de preço, de valor, eu aprendi na prática. Às vezes, o valor é muito maior do que aquilo que a gente vê, do que a gente leva em consideração, porque não tem preço, gente. A liberdade emocional, ela não tem preço. A liberdade de consciência, a liberdade de você ter saúde, de você decidir como você vai levantar da cama naquele dia, coisa que eu não tinha um tempo atrás. Eu dizia para explicar como era o meu estado, que o meu cabelo doía. E realmente, eu comprei uma escova especial para pentear o meu cabelo, porque eu não conseguia pentear o cabelo, de tanta dor que eu tinha. Isso é muito real. Eu pisava no chão, eu sentia dor na sola do pé. Tudo isso por conta do emocional. E várias doenças eu curei, tudo com o processo do autoconhecimento, autodomínio e autotransformação. Isso porque eu acredito profundamente que todas as doenças do nosso corpo são originadas pelos nossos pensamentos inconscientes, tá? Não é consciente. Todas as dificuldades que você passa, se você tem problema financeiro, se você tem problema relacional, se você tem problema comportamental, tudo isso é porque você está criando de forma inconsciente por conta de todo esse sistema de crenças que você ignora. Então, é um investimento na vida, na alma, e pensa bem, um investimento até para o futuro, né? Porque vai libertar seus filhos, netos e bisnetos de muitas coisas, tá?